Para quem não conhece, bem-vindo ao canal Notas de Ideologia, o canal que eu falo sobre um filme, sobre uma série, sobre uma música, sobre um tema do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, dentro da perspectiva mais ideológica, aquilo que quer passar pra gente o filme, uma música, ela quer passar pra gente. E não só isso, aquilo que ela tem dentro dela, o que ela traz consigo. Uma noção mais conservadora, mais libertária, mais expressiva dentro de uma perspectiva de uma noção de liberdade ou de constrição, restrição. E é isso que é importante fazer e falar na internet, porque o meio é muito fundamental nessa perspectiva. A gente está hoje num momento muito ruim dentro desse contexto da ideologia. E aí é importante falar sobre isso, debater e aprofundar o tema. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho da ideologia, das formas que ele se expressa e de uma forma que eu estou percebendo mais recente, que está meio que promovendo uma mudança radical na sociedade. Eu vou começar a falar sobre isso, vou tratar um pouquinho dos temas mais antigos, mas eu quero focar nisso, de uma nova noção de falsa consciência. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Ideologia. O que é a ideologia? Uma noção mais corriqueira, mais conhecida, é basicamente a noção de falsa consciência. Aquilo que a gente repete, reproduz, sem saber o que faz. Só que, com o fim da União Soviética, mais ou menos no final da década de 80, começo da década de 90, uma perspectiva mudou. E um pensador alemão, o filósofo Peter Sloterdijk, ele trouxe uma nova roupagem, uma nova forma de expressar uma noção ideológica, uma noção que ele chama de razão cínica, uma noção que ele pensa na seguinte forma: as pessoas hoje, com o fim do comunismo de fato, do socialismo propriamente dito, as pessoas hoje, não é que elas não sabem o que fazem. Na verdade, elas sabem o que fazem, mas mesmo assim o fazem. Na seguinte perspectiva: o capitalismo ele é ruim, ele traz umas péssimas escolhas para a sociedade, mas mesmo assim a gente repete ele, porque nós não temos escolha. Porque o comunismo faliu e o mundo hoje é só isso, para o bem ou para o mal. Vamos seguir nessa perspectiva. E essa é uma noção muito debatida por Zizek, por exemplo, que é um cara que eu leio bastante, que eu discuto bastante no canal também. Mas vamos falar aqui sobre essa nova perspectiva que eu estou tentando trazer. Logicamente, Marx ainda é muito importante. Karl Marx, Louis Althusser, Bourdieu, sempre as figuras que são sempre referentes para a gente na noção da ideologia. Mas por que hoje é um pouquinho diferente? Na minha perspectiva, eu vejo essa noção de falsa consciência um pouco alterada. Para Sloterdijk e para Zizek, por exemplo, com essa razão cínica, a noção de falsa consciência mudou para ser uma nova ideia de uma falsa consciência esclarecida. Naquele sentido, nós não sabemos o que fazemos, mas agora nós sabemos o que fazemos, mas mesmo assim fazemos, é esclarecida, se sabe o que faz, mesmo não concordando consigo mesmo, porque não tem opção e porque o mundo é isso mesmo, é o capitalismo. Porém, hoje tem umas mudanças, com um Bolsonaro da vida sendo um presidente do Brasil, um Donald Trump, por exemplo, a gente vê uma roupagem diferente para isso, porque não é que eles sabem o que fazem e mesmo assim o fazem. Eles trazem uma ideia meio que anterior, de uma noção de falsa consciência de fato, né? De não saber o que faz, porque eles repetem mantras mentirosos, eles trabalham com aquele público dele a partir de uma perspectiva falsa de verdade, né? Não é que eles assumem que é falso, não, eles repassam a mentira como se fosse verdade, para eles, por exemplo. Só que para mim é um pouco diferente, porque são mentiras bem escabrosas, são mentiras bem radicais, né? São coisas que não tem nenhum tipo de validação, de comprovação. E é engraçado, porque o que a gente lida com isso? São todos burros, estúpidos, imbecis? Eu não acredito nisso, eu não creio que são tão burros assim. Porque são mentiras muito claramente perceptíveis, né? Uma mamadeira de piroca, essas coisas assim, loucas. E por que eles fazem isso? Que noção é essa? Para mim, a noção deles é uma noção de falsa consciência, não deles, mas do outro.
na perspectiva de que eles não que eles se acreditam que é mentira ou que é verdade aquilo que eles falam, mas que eles creem que o outro vai acreditar que aquilo é uma verdade. É muito perceptível naquela relação que a gente recebe muito, por exemplo, num WhatsApp da vida. Da pessoa que manda pra gente: não sei se é verdade, só estou compartilhando. O que é bem cínico, que é bem escroto, na verdade, porque a pessoa sabe que é mentira, mas ela se exime disso, não diz que é mentira, mas ela crê que você vai acreditar que é verdade. Uma coisa estúpida dessa, uma madeira de piroca, um kit gay, essas coisas. E vai repetindo, e vai repetindo, vai repetindo, e a pessoa que recebe isso, que é um bolsonarista, por exemplo, na verdade eu não acho que ela vai acreditar. Ou talvez ela duvide, mas ela vai repassar, porque ela vai acreditar que o outro vai acreditar. E é um ciclo que vai se criando. Um ciclo da mentira, pensando que o outro vai acreditar. Sempre o outro é o idiota, o outro é o imbecil, o outro é o otário, o outro é o cara que vai lidar com isso. Por que fazem isso? Porque eles querem um governo revanchista, eles têm essa perspectiva de mudança radical, com um revanchismo claro contra uma nação de esquerda, que aí vai para um debate outro que não é esse que eu quero fazer agora, sobre a forma de expressar, mas sobre o conteúdo. Mas essa noção de falsa consciência do outro, meio que ela se torna tão radical, porque é um feitiço que termina se voltando contra o feiticeiro. E aí eu vou falar da reunião ministerial. A reunião, a famigerada reunião, na qual Weintraub e Damares, eles foram protagonistas. E eles são os ministros ideológicos do governo, aquelas figuras que vestem a camisa. Eles vestem a máscara da ideologia bolsonarista, essa máscara da mentira. E eles são protagonistas, só que Weintraub, por exemplo, ele não é um idiota a esse ponto de pensar que tudo aquilo que ele fala, que uma faculdade tem várias hectares de plantação de maconha, isso é mentira. Ele sabe disso, mas ele vai repetir. E ele vai fazer de tudo para não ser contraditado. Ele vai gritar, ele vai xingar, ele vai fugir do debate, que é o que o Bolsonaro faz. Ele foge de um debate mais claro, porque eles precisam manter uma noção turva de mentira e de verdade. Nesse mundo da pós-verdade, é essa noção ideológica que eu penso que está se propagando, a noção da falsa consciência do outro. Isso, na verdade, não é um conceito definido. É somente uma hipótese minha que eu estou pensando, elaborando, que talvez faça sentido ou não. Porque eu não vejo uma falsa consciência clara, com a noção clara de valores capitalistas que maquiam uma reprodução material opressiva, nem uma falsa consciência esclarecida, cínica. Mas é uma noção diferente, é uma noção nova, que para mim é uma noção de falsa consciência do outro. Talvez faça sentido, talvez esse vídeo lhe agrade. Então, por favor, curta o vídeo se você gostar, compartilhe se você achar interessante e passe mais para a gente ficar debatendo ideologia. Nesse caso não foi um filme, não foi uma série, não foi uma música, foi um fato desse governo criminoso e genocida que está aí nos governando de forma triste para todos nós. Espero você no próximo vídeo e um abraço.